O que é o Reino de Deus? Um estudo a partir da Torá. Introdução. Quando se fala em Reino de Deus, muitos imaginam um lugar espiritual distante, algo invisível, emocional ou reservado para depois da morte. Porém, nas Escrituras, o Reino de Deus nunca foi apresentado como um conceito abstrato ou místico. Ele sempre esteve ligado a governo, ordem, justiça e obediência. Antes de existir qualquer religião institucional, o Eterno já havia revelado o seu reino por meio da Torá. Yeshua não introduziu uma nova ideia. Ele chamou o povo de volta ao entendimento correto do reino que sempre existiu, mas que havia sido obscurecido por tradições humanas. Este estudo busca responder, de forma clara e bíblica, o que é, de fato, o reino de Deus segundo a revelação do próprio Eterno. Capítulo 1. O reino começa com o rei, na Torá. O reino de Deus começa com uma afirmação simples: o Eterno reina. Desde a criação, ele se revela como soberano absoluto, não apenas como criador, mas como governante. O Eterno reinará para todo o sempre. Êxodo 15, 18. O reino não nasce da vontade humana, nem de estruturas políticas ou religiosas. Ele nasce da autoridade do rei. Onde o Eterno é reconhecido como rei, ali o reino se manifesta. Reconhecer o reino começa por reconhecer quem governa. Não é um reino democrático nem negociável. É um reino estabelecido pela vontade do próprio Deus. Capítulo 2. Todo reino possui lei e ordem. Nenhum reino existe sem leis. Na Escritura, a Torá é a expressão da lei do reino de Deus. A Torá não é um conjunto aleatório de regras, mas a revelação prática de como o reino funciona na vida real. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Êxodo 19, 5. Aqui fica claro: o reino tem um rei. O reino tem uma aliança, o reino tem instruções claras. A Torá ensina como viver sob o governo do Eterno. Sem ela, o reino se torna uma ideia vaga. Com ela, o reino se torna visível, organizado e praticável. Capítulo 3. O reino de Deus é vivido na terra. Diferente da ideia moderna de um reino apenas celestial, a Torá sempre aponta para um reino que se manifesta aqui, no cotidiano. Hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio 30, 15 a 19. O reino se manifesta nas escolhas diárias, na justiça praticada, na forma como o povo vive. Não se trata de fugir do mundo, mas de viver nele segundo a ordem do Eterno. O céu é o modelo, a terra é o campo de aplicação. Por isso, pedir que o reino venha é pedir que a ordem divina governe a vida humana. Capítulo 4. O povo do reino vive em santidade e justiça. O reino de Deus não é apenas território, é caráter. Na Torá, o povo do reino é chamado a ser santo porque representa o rei diante das nações. Sede santos porque eu, o Eterno, sou santo. Levítico 19, 2. Santidade não é isolamento espiritual, mas distinção prática. O povo do reino vive de forma diferente porque segue um padrão diferente. Justiça, misericórdia, fidelidade, verdade. Tudo isso não nasce de sentimentos, mas da obediência à instrução do reino. Onde não há santidade prática, não há manifestação do reino. Capítulo 5. O reino como esperança e restauração. A Torá e os profetas apontam para a restauração plena do reino. Um tempo em que o governo do Eterno será reconhecido por todos. O Eterno será rei sobre toda a terra. Naquele dia, o Eterno será um, e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. Essa esperança não é escapista. Ela convida o povo a viver hoje de acordo com aquilo que o reino será plenamente amanhã. Viver o reino agora é alinhar-se desde já com a justiça, a verdade e a vontade do rei. Reflexão final. O reino não é um lugar, é um governo. O reino de Deus não é uma emoção nem uma promessa distante apenas para o futuro. Ele é o governo do Eterno em ação. Entrar no reino não é repetir palavras, mas aceitar o governo. Permanecer no reino não é professar fé abstrata, mas andar no caminho revelado.
A Torá nunca foi substituída porque o reino nunca mudou. O que mudou foram as interpretações humanas. Yeshua não chamou o povo para abandonar a Torá, mas para vivê-la com entendimento, sinceridade e fidelidade ao Rei. Buscar o reino de Deus é, antes de tudo, reconhecer quem governa, aprender suas instruções e viver segundo a sua vontade. Onde o Eterno reina, ali está o reino. Onde sua vontade é obedecida, ali o reino se manifesta. Esse sempre foi o reino de Deus. E foi o reino